A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Ei pessoal, começa agora o podcast Nossa Macaé, da TV Câmara. O Nossa Macaé conversa com pessoas que atuam no município. E nessa edição, o papo é sobre terapia floral. Sou a jornalista Pés Maressa e hoje, em especial, apresento esse podcast Nossa Macaé. Você também pode acompanhar outros programas nas redes sociais da TV Câmara, @Câmara de Macaé. Acompanhe as sessões da Câmara de Macaé todas as terças e quartas a partir das 10 da manhã, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confira também o Jornal 360, que vai ao ar toda sexta-feira, também no YouTube, Câmara de Macaé. Sem delongas, a nossa conversa hoje é com o professor de Biologia e terapeuta floral, Fábio Leite. Obrigada por aceitar o nosso convite e já começo com uma pergunta. Como o senhor explica de forma acessível o princípio fundamental por trás da terapia floral para quem nunca teve esse contato, né, nessa primeira abordagem? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, a terapia floral, ela, uma forma bem simples de falar, ela usa as essências florais para cuidar do indivíduo e não dos sintomas e das doenças que esse indivíduo apresenta. E a partir da filosofia da terapia floral, a gente entende que toda desarmonia, tanto do corpo quanto da mente, tem um fundo emocional. E é nesse fundo emocional, nessa emoção de base dessas desarmonias, é onde vai atuar a terapia floral. Então, resumidamente, é isso. E deixa eu ver aqui, quais são os aspectos, né? O que foi atualizado também, ampliado ao longo dos anos? Sim, a terapia floral desde 1956, ela já é considerada uma terapia integrativa e complementar de saúde pela Organização Mundial de Saúde, né? Mas antes disso, o Dr. Barr, desde lá da década de 30, 40, já desenvolvia, a partir do conhecimento dele de homeopatia, as terapias florais, né? O principal da terapia floral é que a gente trata a pessoa. Isso é o principal. E o que vem desenvolvendo a partir de então é que o método usado pelo Dr. Edward Barr, que é um britânico que começa essa investigação sobre as essências florais, surgem outros sistemas com outras floras, né? Porque o Dr. Barr era galês, né? Do país de Gales, e então ele se limita ali a usar as essências florais das flores que tem ali na Grã-Bretanha, na Inglaterra e no país de Gales. Só que, por exemplo, o Brasil, né, tem uma quantidade enorme de outras flores e, por conta disso, outras abordagens, outras filosofias usam a metodologia que Edward Barr usava para confeccionar as suas essências florais, mas utilizando outros sistemas com outras sabedorias juntos, sabedorias ancestrais, indígenas, enfim. Então, a evolução das terapias florais, ela se dá também, por um lado, uma investigação científica um pouco mais apurada e, por outro lado, a ampliação desse repertório floral para outros sistemas florais. E como conhecimento também aí da biologia, porque também o senhor é professor de biologia, sim, né? Sim. Contribui para validar, né, questionar a eficácia dos florais. Então, a biologia me traz primeiro um conhecimento bem ampliado do sistema flor numa planta, né? O que significa a flor para uma planta. Então, quando a gente vai olhar essa planta para dela pensar uma essência floral a partir dela, nós, biólogos, temos muitas informações do ponto de vista dos seus hábitos, das suas formas de interação com o ambiente, que tudo isso vai influenciar
na proposta no que aquela essência floral pretende tratar, né? Dessa observação do estado da flor no seu lugar e como ela reage a isso e como ela suporta o seu grau de resiliência, a sua sazonalidade, tudo isso é levado em conta na análise da flor. Então, a visão do biólogo ajuda nesse sentido, né? Do ponto de vista da ciência, é a gente cada vez mais aproximar essa dificuldade, né, de tratar de uma terapia que tem na sua raiz uma terapia mais do ponto de vista energético, como é a homeopatia, né, e outras terapias desse campo, que hoje já se ampliam muito os estudos, ainda muito recentes, mas já bem ampliados assim, em quantidades, da ciência que a gente tem dentro da academia, que é essa ciência de laboratório, essa ciência que, por exemplo, entende qualquer dessas substâncias que cuidam das pessoas a partir de princípio ativo, então das moléculas que são ativas, né? E a essência floral ela não tem essa característica de ter não é um remédio, né? Com um psicoativo ou com qualquer outra molécula bioativa nele, né? Ele está mais ligado aí a uma abordagem da física quântica e de outros sistemas que hoje a ciência começa a olhar com mais rigor científico, né? Então, esses dois lados aí a biologia me traz, esse olhar do rigor da ciência e o olhar também de eu ter mais proximidade com a flor, né? E com tudo que ela significa para a planta, né? Entendi. E para quais tipos de questões emocionais ou comportamentais a terapia floral tende a ser mais eficaz? Então, a partir da terapia, a partir de Dr. Bach, ela se amplia em 7 grupos, que ele reúne em 7 grupos emocionais a partir de uma observação dos padrões em que ele conhecia na época. Medo, solidão, desespero, interesses, enfim, são 7 grupos, né? E aí, a partir desses grupos, existe um grupo de essências florais pertencentes a esse grupo, né? Então, o que acontece? A gente vai conversando com o cliente, ele mesmo vai colocando, não é uma análise que eu faço no sentido de, não sei se eu estou respondendo essa pergunta, mas no sentido de eu analisar que ele está com medo. Não, ele é que vai me dizer do medo dele. E aí, a partir disso, a minha especialidade é encontrar a flor para o que ele me traz, né? Então, não é uma análise, por exemplo, psicológica. Eu não faço uma psicoterapia com o meu cliente. Ele me vem com uma questão e eu tento tirar da situação a emoção que ele está trazendo, né? E aí, a partir daí, a gente faz a indicação do floral. Não sei se foi isso que você me perguntou. Não, é sobre as questões emocionais mesmo, né? Isso, é porque é a base, né? O Dr. Bach acreditava que toda desarmonia física ou da mente, ela tinha uma raiz mais profunda, que era uma raiz da emoção. Então, ele vem dessa escola da medicina preventiva, né? Da medicina que trata a causa e não os sintomas e não a doença. Então, ele trata a pessoa como individualidade. Por isso que, por exemplo, na terapia floral não existe um remédio para a ansiedade. Porque cada pessoa vai manifestar essa ansiedade a partir de uma emoção diferente. Então, é um floral para cada pessoa, mesmo que a sintomatologia que ela me traz é a ansiedade. Pode ser para qualquer causa? Pode ser para qualquer causa emocional, sim. Emocional. Sim, sim, para qualquer causa. E existem emocional. limites também? Quais são os limites também da terapia floral? Bom, os limites é a gente entender a terapia floral como uma terapia alternativa. Esse talvez seja o grande risco de todas as terapias complementares integrativas de saúde. É a gente entender que é ou uma ou outra terapia. Ou seja, a terapia floral ela não pressupõe o abandono da terapia médica, da terapia qualquer outra que seja. Ela é complementar a essa terapia. Então, ela vai integrar um processo de tratamento, né, e de bem-estar para aquele cliente. Isso é um primeiro ponto muito importante, né? Ela não tem contraindicações, então por isso mesmo ela não é um remédio. Ela é inclusive classificada como complemento, né? Complemento alimentar, né?
os chamados remédios florais de Bach. Mas ela não é um remédio porque ela não tem princípio ativo. Então, por não ser um remédio, ela não tem contraindicação, ela não tem interação medicamentosa com outros remédios. Então, é expressamente não indicado que a pessoa, por exemplo, se está num tratamento psiquiátrico e toma remédios controlados, e aí procura o terapeuta floral para ajudá-la no mesmo processo. A gente tem esse tratamento, mas ela não pode de maneira nenhuma abandonar o seu tratamento psiquiátrico. Entendi. Entendeu? Ele é um complementar. O que pode acontecer, mas é uma expectativa, é que a partir do momento que ela integra uma terapia como a terapia floral, ela pode, na análise do psiquiatra, ir reduzindo remédios. Isso tem relatos. Que vai surgindo efeito ali, né? Que vai surtindo efeito, exatamente. E aí vai ajudando a ela no tratamento psiquiátrico. Mas de maneira nenhuma ela deve abandonar qualquer outro tratamento, né? Seja de qualquer outro sintomas de saúde, né? E como ocorre esse processo de avaliação, né, de um paciente para escolher quais são os florais adequados, assim? Você falou no início ali que você vê o que o paciente está precisando, né? Isso. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu sofri um acidente de carro em 2008 muito grave, que eu fraturei a C2 e a C3. Aí quebrei o braço, pulso, enfim, foi bem grave. E quando eu estava no hospital, um amigo do meu pai ele é doutor e ele é homeopata. Sim. E aí, como eu tinha fraturado a C2 e a C3, ou seja, quebrou, mas não saiu do local. Aí ficaram os ossinhos e precisava consolidar. A equipe neurológica falava que um colar cervical ia consolidar. A equipe ortopedista, né, os médicos ortopedistas, falava que precisava fazer uma cirurgia que é bem delicada, porque é por trás, não é pela frente. É pela frente e tal. Isso é pela frente e tal, é bem complicado também. E aí meus pais optaram por não fazer a cirurgia e colocar um colar cervical. E quando eu estava no hospital, esse doutor homeopata, ele ia lá e falou para minha mãe assim: aplica essas gotinhas nela todos os dias, mas não conta. E aí minha mãe, o que ela fez? Ela me aplicava em mim. Ela aplicou em mim. E aí, assim, eu não sei pra te falar se ajudou ou não ajudou a consolidar, mas eu sei que ficou bem. Eu estou bem, não tive nenhuma sequela, graças a Deus. Consigo virar o pescoço, consigo dirigir, andar normalmente. Sim. Porque eles achavam que eu ia ficar tetraplégica. De como que foi a cervical, eles falam que é quando a pessoa morre enforcada, que quebra e sai do local, aí você para de respirar. A minha quebrou as duas, mas não saíram, graças a Deus. Estou aqui. Que bom. Aí eu fico assim, né? Isso também pode ter surgido efeito, né? Pode ter feito efeito. Assim, a gente às vezes tem uma ideia de que a ciência já está pronta para responder todas as questões, né? Principalmente a ciência médica. Mas a gente também entende que, por exemplo, a fisiologia humana, ela obedece a diversos estímulos que hoje estão sendo investigados, que não são estímulos propriamente que a medicina conhece, né? Então, você consegue, a partir da própria mente, a partir do equilíbrio desse estado mental, você consegue coisas que a ciência vai olhar assim, mas como que consegue, né? Então, o Dr. Bach tem um exemplo clássico assim: o mesmo paciente com a mesma doença, cada um vai ter um processo... Uma reação diferente, Uma reação né? diferente. E é daí que ele tira a ideia de que essa reação diferente significou para ele que existe um fundamento emocional, um fundamento do eu mais profundo daquele indivíduo, que está atuando no processo de regeneração dele, e que se eu consigo, de alguma maneira, tratar esse estado de desequilíbrio e trazê-lo para o equilíbrio, eu consigo restaurar também o sintoma ou o que está acontecendo ali. Então, o que seria uma abordagem de terapia floral para o seu caso? Primeiro, eu ia escutar a sua situação, e da situação eu ia te fazer diversos questionamentos da sua emoção em relação a essa sua cervical. O que você sentiu? Se você estava em pânico, se você estava com medo de ficar tetraplégica, porque
Esse medo de ficar tetraplégica pode ser uma emoção que desequilibra o seu processo de restauração celular. Aí dificulta, né? Sim, e aí dificulta. Então, a terapia floral ela vai atuar nesse lugar, né? Existem várias histórias. Por exemplo, a gente tem um remédio, eu até trouxe aqui, pra gente mostrar. Essa aqui é a minha maletinha, ainda não tenho todos os remédios florais aqui. Diretor, bota a câmera do meio, por favor. Vou botar aqui no... Aham. E aqui a gente tem um remédio que a gente... Deixa eu abrir aqui pra eles verem. É um floral. Ó, isso aqui são os meus florais. E aqui a gente tem esse remédio aqui, que é o Rescue Remedy, que é o remédio para todas as situações de emergência. Então, por exemplo, no momento do seu acidente, a primeira coisa que vem é o trauma, é o pânico, é o terror, né? É o choque, né? Então, esse era o remédio, a essência floral, né? Indicada para você naquele momento, para você manter minimamente um sentido de controle do processo que estava acontecendo. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Tem relatos... Em meio ao caos. Eu tenho um relato de uma amiga que o esposo dela é terapeuta floral, psicólogo e terapeuta floral. E ela veio do Rio para Macaé numa viagem. E ela me conta que ela estava falando muito agitada, muito nervosa, não sei o que lá. E aí o marido pegou assim, pega na maletinha, o marido dirigindo, pega na minha maletinha aí. Aí ele pegou esse aqui, isso aqui é uma solução estoque, então isso aqui é a concentrada, a gente geralmente dilui isso num... É feito de qual planta? Aqui são várias essências florais juntas, num composto. É clematis, Star of Bethlehem, enfim, tem várias flores aqui. E aí ele pegou a solução estoque e pingou, pinga 2 gotinhas. Aí ela fez, aí pinga mais 2. Segundo ela relata, que na segunda dose de 2 gotinhas que ela tomou, ela apagou, dormiu. E só acordou em Macaé. Nossa. Tem relatos do próprio Dr. Baren que ele faz resgate, né, de pessoas que estavam se afogando e tal, e ele faz todo o procedimento que tem que fazer de emergência e logo depois ele dava o Rescue Remedy e a pessoa se tranquilizava com aquele processo. Então, assim, a gente tem uma formulinha que é ser, né? Situação, que é o que você me conta, eu sofri um acidente, aconteceu isso, tal. Dessa situação, eu vou conversando com você para que você me diga o que você sentiu nesse momento, ou no momento da internação, ou no momento do acidente, né? No caso, você estava internado, então seria no momento ali do hospital. Como é que estava o seu emocional ali no hospital? E aí, a partir dessa situação e desse emocional que a gente escuta do cliente, a gente então pensa nas flores para fazer a essência floral para você tomar. E o mais interessante é que, assim, se o terapeuta escolher uma flor, porque o processo de terapia floral também é um processo de autoconhecimento daquele que toma, daquele que indica e daquele que toma. Né? A gente chama de descascar a cebola, né? Então, a primeira camada, você vai entender que a sua emoção era uma emoção de medo de ficar tetraplégica. Então, seria um medo de algo conhecido, a flor indicada do grupo do medo, chamada Mimulus. Né? Então, com certeza, teriam Mimulus na sua fórmula. Mas pode ser que depois de um tempo, você fale assim, não, eu não tinha esse medo. Na verdade, eu tinha o medo de deixar outras pessoas em perigo. Aí já é um outro medo. Aí muda? Aí muda a flor. Você entende? E aí... mas aquela flor que eu tomei, Fábio, ela me fez mal? Não, não faz mal. Ela simplesmente, como ela não tem aonde atuar, ela vai embora e não atua. Né? Ela não fica no seu corpo procurando assim, o que atuar. Não é assim que funciona. Mas é interessante, né? No meu caso, assim, o doutor homeopata, né? Eu acho que foi para consolidar os ossos. Que ele falou alguma coisa relacionada a ossos. Sim. Como eu estava muito debilitada, então era mais com os meus pais mesmo. Aí minha mãe aplicava e tal. Mas eu tô vendo que você trouxe livros. Vamos falar um pouquinho de você? Você é palestrante também? Sim. Eu sou palestrante e os livros que eu trouxe foi justamente para mostrar, primeiro, um outro sistema floral que eu trabalho. É aqui que bota, né? Isso, deixa eu só botar para cá. Isso. Que é o sistema floral Filhas de Gaia. Dá para ver aqui? Eu botei na câmera de cá.
Eu trabalho junto, agora a gente até está um pouco interrompido nos trabalhos, porque ela está voltando de Portugal, está com a professora Maria Grilo, que foi ela chama de focalizadora, né? Coautoras, e tem um outro, é um grupo de mulheres que faz a gestão dos conhecimentos desses florais, filhas de Gaia. É florais da flora brasileira, são florais da flora brasileira, né? E é muito interessante porque ela trata muitos traumas muito relacionados ao mundo feminino, ao mundo da mulher. Não é restrito à mulher, não quer dizer que só a mulher pode tomar, mas ela tem um olhar muito voltado para questões ligadas à mulher, né? E aqui, esse outro livro é de uma outra formação que eu estou terminando ainda, como terapeuta Ayurveda, que é uma medicina tradicional indiana, e que já existia nos Vedas, lá em 8.000 anos atrás, uma forma de tratamento usando as flores. Então, as flores sempre estiveram presentes na ancestralidade dos tratamentos de sistema de saúde, como um remédio também, como alimento, que aqui no Pushpa Ayurveda, né, que é o Ayurveda das flores, eles usam muito também como alimento, como composição em alimentos, mas a questão das flores está presente nessa medicina que tem mais de 5.000 anos, né, aí no planeta. Então, por isso que eu trouxe esse livro. Esse livro aqui é o principal aí, que fundamenta os Filhos de Gaia, e esse livro aqui do Vaidya Fábio Goulart, um brasileiro também aqui de Petrópolis. Aí nas suas palestras você fala sobre os livros, o que você aborda, assim, principalmente? Então, as palestras que eu dou, geralmente elas estão ligadas mais no cunho religioso, né? Mas eu sempre consigo inserir os conceitos que eu tenho como terapeuta floral nessas palestras, porque a espiritualidade está muito ligada a esses processos de tratamento integrativo, né? Hoje, o tema espiritualidade é um tema muito presente nas discussões da medicina, né? A gente tem visto isso crescer bastante, assim. Então, o que eu organizo nessas palestras é isso. Eu trago o conhecimento que me chamam para falar, mas eu agrego os conhecimentos que a terapia floral e a terapia Ayurveda e as filosofias que embasam essas terapias se apresentam, né? Porque tudo isso são conexões, né? Estão interligadas, né? Ah, legal. E assim, você falou um pouquinho da espiritualidade. Isso. Fala um pouquinho também como é que é isso com as flores, com a terapia floral, como é que funciona assim também? Então, a terapia floral, né, a partir de Bar, ela faz esse processo de uma análise de um eu profundo, que não é ligado a uma religião em si. Ele é ligado ao entendimento de quem sou eu nesse mundo, né? E aí parte de uma premissa, de uma pergunta muito interessante que eu vi nos Vedas e vi também nos principais livros do Dr. Bar, principalmente o Cura-te a Ti Mesmo, que é um livro sensacional, eu indico para quem quer conhecer a terapia floral, que ele fala assim: se eu consigo observar a minha ansiedade, quem é esse que observa? Ou seja, a ansiedade não sou eu. Então eu não sou ansioso. Ansioso é um estado meu, provavelmente de algum desequilíbrio, desse eu que observa a minha ansiedade. Então, nesse sentido, a espiritualidade entra, né, nessa investigação desse eu que sou, que não é a minha ansiedade. E que pode, a partir desse entendimento maior, desse aprofundamento nesse eu maior, ajudar nesse processo de amenizar os sintomas da ansiedade, por exemplo, ou de eliminar mesmo a ansiedade da minha vida, né, como sintoma, como doença. Então, o sistema floral, ele vai justamente atuar nesse processo de... A gente até tem essa fala muito importante. Ele é um processo de autoeducação do ser. Porque a partir do momento que você começa, como minha cliente de floral, observar que os florais não vão tratar a sua doença, que vão tratar você como ser, você passa a pensar melhor quando for fazer uma próxima consulta comigo. Então você mesmo vai fazer todo um processo de autoconsciência dos seus processos de adoecimento ou de saúde, né? E o floral, ele vai fazer o quê? Ele vai ser uma energia que vai ajudar você a
limpar um pouquinho assim para você poder olhar com mais clareza. Então, se a gente pudesse resumir isso, né? Os florais vão te dar mais clareza sobre aquela emoção e aí você vai conseguir olhar ela, acolhê-la e aí resolvendo as suas questões. A gente fala da casca da cebola, né? A gente consegue ver a casca da cebola inicial, aí você começa a tomar consciência dessa primeira casca, aí você começa a ver a casca que está dentro. E assim você vai se aprofundando no seu autoconhecimento. Então, nesse sentido, a espiritualidade está muito ligada a essas terapias integrativas de um modo geral, né? E essas terapias também, né? Terapia floral, também tá entrando no mundo pet. Sim, não é sim, isso? sim. E aí você vê hoje muitos donos, né, de cachorros, né, de gatos, aí aplicando essas flores, né? Para acalmar o animal, né? Para ele ter uma outra postura ali dentro da sua casa, enfim. Como é que você vê hoje esse mundo pet com a terapia floral? Então, é muito interessante isso, porque já desde o início lá, né, da assistente do Dr. Bar, a Nora Wicks, que ela já recomendava florais para pets e para crianças. Obviamente que a gente tem alguns cuidados, principalmente na fabricação desse remédio, que algumas substâncias não pode ter, como por exemplo os conservantes alcoólicos deve ser visto com cuidado, não só para crianças e pets, mas para outros casos também, né? Mas isso já tem na literatura floral desde a época do Dr. Bar o uso desses florais para comportamentos pets, né? De apego demasiado ao dono, de grande ansiedade quando o dono chega ou quando o dono vai embora, né? Cachorrinhos que destroem tudo quando o dono vai na padaria comprar um pão e volta, e eles ficam revoltados e destroem tudo. Então, observar esses comportamentos, né, que não são típicos do animal cão, né, mas que são típicos desse animal domesticado, de casa, que começa a aderir a comportamentos desse tipo, né? Você tem aí as flores indicadas para isso. Então, precisa observar se, por exemplo, se aquele cão ele está fazendo isso porque ele está apegado a você ou porque ele está com Fica medo. muito tempo sozinho também. Exato, em casa, ele né? está com medo da solidão. Então, para cada tipo desse medo, né, ele está muito ansioso, então talvez ele precisasse passear mais e não tem condição, enfim. Todo esse olhar para aquele pet a partir da sua emoção de base, é a mesma coisa, né? Obviamente que a emoção de base do pet não é igual à nossa, é uma emoção que precisa observar os cuidados e a psicologia, digamos assim, desses animais, que existe hoje, né? Muito disso. Os adestramentos positivos, tem vários tipos de interferências ali sobre o cuidar do pet, que é preciso a gente observar, né? Muitas vezes a gente humaniza o pet, né? Mas a gente tem que observar o cão, o gato, seja lá qual animalzinho de estimação você tem, como cão, gato e o que ele necessita, né? Então ele necessita mais segurança, aí você vai um floral que ajuda ele a ter mais essa segurança, né? Entendi. A gente está finalizando. A última pergunta. Ótimo. Como é que você vê, né, o futuro da terapia floral aqui em nosso país, né? Se existe também aí mais espaços, né, para novas abordagens, né, pesquisas? Sim, vou começar pelo final. Abordagens para pesquisas existem bastante. É óbvio que existe aí um casamento que tem que acontecer, né? Existe um entendimento de que talvez as metodologias para se pesquisar a eficácia de um floral não sejam totalmente as metodologias que a gente tem hoje para terapias mais ortodoxas, né? Então, por exemplo, investigar princípio ativo nos florais, com certeza você não vai achar um princípio ativo que dê ao floral o título de remédio, né? Mas, ao mesmo tempo, existe muita pesquisa de relatos, de experiência, principalmente tratamento com animais, né? Existe muita pesquisa ligada a florais a tratamento de ansiedade para gatos, por exemplo. E por que é interessante com animais? Porque os animais eles não respondem às perguntas sobre o que você está sentindo, né? Então, eles não têm a coisa da indução psicológica, né? Você vai tomar um floral para você ficar mais calmo.
Então eu posso correr o risco de você ter ficado mais calma, porque eu falei que o floral era para calma e não ser exatamente a essência floral que atuou. Então, para eu separar essas duas coisas, precisa de uma metodologia. E isso já está sendo desenvolvido, já tem várias revisões aí de estudos, né? E na área da enfermagem é muito desenvolvida essa abordagem, que a gente chama de método integrativo de pesquisa, que vai ter o olhar da revisão da literatura com a vivência e os relatos, vai casar essas duas coisas, né? Então, isso. Com relação à atuação, ela ainda está reduzida a ela ainda está muito escondidinha, assim, né? Às vezes você encontra um médico que também receita terapia floral, mas é muito raro, por exemplo, encontrar como eu, um biólogo que é terapeuta floral e não é médico. Exato. Porque a terapia floral ela é muito associada à medicina e ela não é uma terapia médica, né? Ela é uma terapia complementar que não necessariamente é o médico que precisa atuar. Ele pode atuar tranquilamente, mas não necessariamente. Mas uma curiosidade, como é que é um biólogo se tornar um terapeuta floral? Assim, de onde que surgiu isso? Na verdade, eu sempre tive, desde a minha graduação, um olhar sobre o meio ambiente e de como ele me restaura como pessoa, né? Eu me sinto muito bem em matas, em locais com árvores, aliás, todo ser humano, né? É porque a gente esqueceu, mas a maioria deles consegue se restaurar, né? E eu sempre tive esse olhar de uma terapia, como o Dr. Bar, sem conhecê-lo, lá na biologia, uma terapia que fosse o menos agressiva possível para tratamento de questões de saúde, que fossem dolorosas emocionalmente, mas que tivessem muitos efeitos colaterais e que o tratamento era doloroso. Você tem uma ideia, uma das iniciações científicas que eu fiz foi exatamente com extratos a gente chama de anonáceas, que são fruta do conde, graviola, para tratamento de câncer, mas um tratamento químico específico para a célula de câncer, ou seja, um quimioterápico que não matasse todas as células do corpo e a do câncer também, que ele fosse específico. Então, eu sempre tive esse olhar para qual é o poder de cura que a natureza me revela e o quanto eu tenho que me conectar a ela, né? E o Ayurveda e a terapia floral, e hoje aqui a gente está falando de terapia floral, eles trazem exatamente essa conexão. A conexão de que muitos dos estados de desequilíbrio, seja qual for o desequilíbrio que a gente está falando, que a gente sofre, eles estão muito ligados a essa desconexão com a nossa forma natural de viver, de estar no mundo, né? E a terapia floral, ela de alguma maneira resgata, do ponto de vista energético e de tratamento, essa reconexão com o meio natural, né? Essa reconexão com o que a natureza pode nos oferecer de maneira simples, de maneira, né, 2 gotinhas, eu posso pingar na sua água aqui e acabou, e você não vai ter nenhum efeito colateral, não vai sentir nada. E, inclusive para sua dor de cabeça, eu recomendo Rescue Remedy. E isso restaurar, né, essa conexão e a própria saúde, o próprio bem-estar daquela pessoa que está ali. Então, o biólogo sempre teve esse olhar, né, de como a natureza pode me restaurar, né, e como eu posso me conectar a ela, né? Ah, bacana. Acho que aí dá um papo pro segundo programa, Opa. hein? Parte 2. Opa, estou super à disposição. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigado. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Gostei muito. Mano. É curto, né? Mas é bom que é um desafio também que desenvolve a gente a falar, né? A gente fica só no tratamento, às vezes falar, a gente vai melhorando mais, né? Muito bom. Legal. Vou te chamar pro próximo. Ótimo. Pessoal, esse foi o nosso Macaé, né? A gente conversou aqui com o professor de biologia, terapeuta floral, Fábio Leite. E você também pode acompanhar outros programas, como eu disse lá no início, né? Tem outros podcasts, tem o Raízes, Macaé Delas, tem o Culturando. Enfim, tem o Macaé da Gente, tem uma gama aí de podcasts aqui da TV Câmara. E também você pode acompanhar as sessões do dia, que acontecem todas as terças e quartas-feiras, lá na Câmara e também pelo YouTube, com transmissão ao vivo, beleza? E você também precisa, também vou lembrar
né? Preciso lembrar do programa também que eu faço, né? Que é o jornal, né? Programa Jornal, gente. Jornal 360 que eu apresento toda sexta-feira, vai ao ar na Câmara de Macaé. Acompanhe lá, entra no nosso Instagram, no X, no YouTube, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Legislativo Macaense. Fechado? Obrigada pela sua companhia, tá? Até uma próxima. Diretor, câmera do meio, por favor, pra gente dar o nosso tchauzinho! Tchau! Tchau, gente. Obrigado. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.